Nosso Deus é o Deus de toda graça. 1 Pedro 5, os versos 10 e 11 dizem assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Frequentemente, as Escrituras denominam nosso Senhor como um Deus gracioso. Mas somente aqui, nesta passagem de toda a Escritura, nós encontramos a menção de que Ele não é apenas um Deus gracioso, mas Ele é o Deus de toda a graça. Saber disso deve produzir algo diferente em nossos corações. Deve nos dar uma maior segurança em servir a este Deus, que não é apenas um Deus que está longe, mas que usa as Escrituras e nos permite chamá-lo de Pai. Aqui há uma ênfase especial que exige de nós uma melhor atenção a este ponto. Aqui, Deus não é chamado de simplesmente o Deus de toda graça. A ênfase especial que nós encontramos aqui se deve a algumas características fundamentais. Deus não é apenas um Deus de graça, mas Ele é o Deus de toda graça. Por quê? Porque isso é essencial ao seu próprio ser. Isso está relacionado com quem Ele é. Nós podemos ser graciosos para com os outros, mas Deus não. Ele não pode ser. Ele é o Deus de toda graça. E esse foi o propósito desenvolvido por Ele para o seu povo. Desde o princípio, Deus havia decidido derramar graça sobre aqueles a quem Ele escolheu. E esse tratamento, meus queridos, é eficaz. Ele é eficaz para com todos aqueles que Ele ama. O povo de Deus, meus irmãos, deve entender que pessoalmente recebe a prova constante da graça de Deus. Lembremos em todas as Escrituras o quão Deus derrama sua graça para conosco. A sua palavra diz que Ele nos amou ao ponto de dar-nos o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é isso, senão graça? Na sua palavra nós lemos que Ele prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O que é isso, senão graça? Na sua palavra nós lemos pela boca do seu próprio Filho que Ele nos daria outro Consolador. O que é isso, senão graça? Em sua palavra nós lemos que a sua graça não está reservada unicamente para nós neste tempo, mas está reservada para nós no futuro. Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 7, nós lemos que para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não apenas hoje, mas num futuro vindouro nós experimentaremos a graça de Deus. E saber disso, meus irmãos, deve nos incentivar, deve nos direcionar, deve nos motivar a dobrar os nossos joelhos e a entrarmos em sua presença. E clamar a Ele na certeza de que Ele fará tudo o que nós clamarmos e muito mais do que nós pedirmos a Ele, se pedirmos fundamentados na sua graça. Nós não somos chamados por Ele para satisfazermos a nossa própria vontade, mas nós somos chamados por Ele para satisfazermos a Ele.
porque Ele nos salvou. E tudo que Ele faz, meus irmãos, Ele faz para o louvor da sua própria glória. Alguns podem achar que o Deus a quem servimos, Ele é um Deus egoísta, que só pensa nele, mas isso não é verdade. O nosso Deus, que está sentado no alto e sublime trono, Ele olha para mim, Ele olha para você. E lá no Salmo 81, no verso 10, Ele diz: abre bem a tua boca e eu a encherei. O que é que Ele quer dizer com isso? Que quando começarmos a clamar, Ele nos encherá da sua graça. Quando começarmos a clamar, Ele derramará sobre nossos corações uma graça bendita. Mas tudo isso, meus irmãos, Ele mesmo nos disse: lhes será feito segundo a sua fé. Nestes tempos difíceis, tempos de incerteza, a única coisa que resta aos verdadeiros filhos de Deus é repousarem nele, é se derramarem a seus pés e clamar a Ele, na certeza de que Ele é um Deus fiel, na certeza de que Ele é um Deus amoroso, mas acima de tudo, na certeza de que Ele é o Deus de toda graça. E por isso, Ele fará por nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele fará por nós muito mais do que imaginamos. Basta que nos prostremos aos seus pés e o adoremos, reconhecendo que Ele é o Deus de toda graça. A Ele seja glória para todo sempre. Amém. Amém e amém.